na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te ilumine, te abençoe. A palavra do Senhor Jesus diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 15, que diz assim: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, eu não tenho o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. E nos versículos anteriores, a Bíblia vai falar que Jesus ele subiu a um alto monte e multidões seguiam a Jesus. Eles seguiam o Senhor Jesus porque eles ouviram falar. Ele ouviu falar dos milagres do Senhor Jesus. Então isso mostra que as pessoas elas vão te seguir, elas vão se aproximar de você por aquilo que ela ouve falar de você. Faz uma reflexão. O que elas têm ouvido a teu respeito? Coisas boas ou coisas ruins? O que fazia a multidão ir até o Senhor Jesus eram as coisas boas, os milagres. A Bíblia diz que multidões que foram até ele curou os cegos, curou os paralíticos, ele curou os leprosos. E se você é a pessoa que elas estão ouvindo coisas boas, Deus vai fazer que elas vão até você para que da sua boca saia a palavra de vida e que da sua boca saia a palavra de esperança. É o poder da palavra de Deus. É o poder que a palavra do Senhor lhe transmite. Mas o interessante dessa passagem é que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus teve compaixão. Não foi a multidão que pediu a Jesus para que tenha compaixão, não. Foi Jesus que teve. Ou seja, eles estavam 3 dias andando com Jesus. 3 dias, olha só, hein? E aquelas multidões, eles tinham compromissos, tinham seu trabalho, pessoas que tinham filhos, pessoas que tinham as suas tarefas domésticas para cumprir. Só que eles estavam 3 dias, estavam indiferentes para a situação? Não, mas porque eles não queriam perder a oportunidade. E quantas pessoas têm perdido a oportunidade do Senhor? Têm dado prioridade às coisas do mundo e esquecido do Senhor Jesus. Tem dado prioridade até a própria família e esquecido do Senhor Jesus. Eles aqui não estavam importando com família, não. Era 3 dias ouvindo ao Senhor Jesus. Agora imagina, eles estavam sem beber água, sem comer. Naturalmente estavam no sol, naturalmente estavam ali pegando vento durante a noite, mas o que fortalecia eles era a presença do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é a própria palavra. E lembrando que a palavra do Senhor Jesus diz que há 3 que testificam no céu, que é o Deus Pai, a palavra e o Espírito Santo, que os 3 são um. Então isso fortalece. Então está aqui um dos motivos de ter muitas pessoas inconstantes na fé. Muitos crentes inconstantes, não conseguem se permanecer firme na presença do Senhor. Talvez você não é crente, mas vive uma vida também inconstância, uma vida de fracassos dentro de você. Talvez não é nem por fora, mas dentro. Por quê? Porque você está longe, está carente da palavra do Senhor Jesus. Como é que uma pessoa ficaria 3 dias ouvindo ao Senhor Jesus sem comer, sem se alimentar? Por quê? Porque o que fortalecia eles era a palavra. Portanto, Jesus diz assim, nem só de pão, ou seja, não que você não vai se alimentar. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus. E o interessante
a palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele diz assim: eu não posso despedi-los, porque eles vão desfalecer no caminho. Então isso está o motivo do que muitas pessoas estão desfalecendo na fé. Muitas pessoas estão desfalecendo, estão perdendo a força, perdendo a fé, porque elas estão longe da palavra. Jesus diz assim: se eu desfalecer essa multidão, no meio do caminho elas vão perder a força, elas vão desfalecer. Ou seja, aqui saiu a multiplicação. Aqui é a segunda multiplicação. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes e o alimentaram. Então, quando eles saíram da presença do Senhor Jesus, eles já estavam fortes fisicamente, porque eles já estavam alimentados espiritualmente. Então, Jesus já preveniu. E muitos dos motivos também da pessoa não estar forte pela palavra é o que está dentro do coração. A palavra do Senhor Jesus, ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela que penetra entre a alma, o espírito e discerne a intenção do coração de cada um. Ou seja, a forma que você tem ouvido a palavra, ela vai dizer de respeito ao que está a sua vida. A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, ele pregando aos discípulos, tinha discípulos que estavam seguindo ao Senhor Jesus. E Jesus diz: aquele que não come da minha carne e que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então ele falou a palavra, ele lançou a palavra. E quando ele lançou a palavra, muitos se escarneceram, viraram as costas para o Senhor Jesus. E quantas pessoas têm virado as costas para Jesus, para a palavra do Senhor? Quantos que estão virando as costas para Jesus? Estamos vivendo agora a época agora de festas, épocas agora fim de ano. E quantos que têm se desviado da presença do Senhor? Quantos que têm se desviado da presença de Deus? Porque a palavra não está dentro dela. Ela tem ignorado a palavra. Programação de verão, as pessoas estão todas alvoroçadas. Por quê? Porque a palavra não está dentro dela. Mas você tem que decidir quem que você está servindo. Se você está servindo a Deus, se você quer servir a Deus ou se você quer servir o mundo. Muitos viraram as costas para Jesus naquele momento, se afastaram de Jesus. É duro para nós ouvir isso. E quando o Senhor Jesus, ele virou para os seus discípulos e também disse: se vocês quiserem ir, vocês vão. A Bíblia diz que Pedro, porque Pedro já estava próximo de Jesus. Ou seja, Pedro, ele estava próximo da palavra, a palavra já estava em Pedro, então ele discerniu. Ele diz assim: mestre, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Ou seja, se a gente sair da presença do Senhor, é ruína, é destruição. Longe do Senhor não tem como. Por quê? Porque é a palavra que fortalece, é a palavra que dá vida. Então isso está o motivo de muito sofrimento, muitas pessoas desfalecendo, porque não querem ouvir a palavra, não querem absorver. E a palavra de Deus, ela nos orienta: não seja só ouvintes da palavra, mas sede praticante. Porque você vai ouvir, você vai se agradar da palavra de Deus, mas se você não colocar em prática, aquilo ali não vai fazer surgir o efeito na sua vida. Então temos que praticar a sua palavra. Então, assim como diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus diz: eu não posso despedi-lo em jejum. Então Jesus sabia. Se eu despedi-lo em jejum, eles vão desfalecer. O motivo da sua vida talvez está desfalecendo, vida vazia, vida de sofrimento, tristeza dentro de você, é a ausência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz vida. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, ela vivifica. Ela traz uma nova vida para você.
Você consegue viver uma vida agora satisfatória, uma vida feliz dentro de você. E o motivo de muito sofrimento é a ausência dessa palavra. Porque é o único que vai te manter firme, te manter forte, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ele traz vida para as pessoas. Só que a maioria das pessoas, elas desprezam a palavra do Senhor. Elas desprezam aquilo que o Senhor tem dado. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu disse, eu sou a água, aquele que beber da minha água não terá sede. Ele vem falando da sua palavra, vem falando do seu espírito. Então que essa palavra possa estar dentro da sua alma, do seu espírito. Não vou prolongar o vídeo, não. Queria só trazer essa mensagem. E reflita sobre isso. Absorve a palavra do Senhor Jesus na sua vida. O mundo que está aí oferecendo aí é tudo ilusório, é tudo ilusão, tudo ilusão. Essas coisas do mundo é tudo ilusão. A própria palavra diz, para onde iremos? Vai para onde? Para onde que nós iremos? É becos. Provérbios diz, a caminham homens que parece bom. Parece, mas que leva à ruína. Mas que vocês possam absorver essa palavra, que o Espírito de Deus te ilumine, em nome de Jesus Cristo.